Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vim ensinar para vocês o passo a passo dessa linda flor dália. E vamos para a nossa aula de hoje. Para iniciar, a gente vai começar com a primeira camada dessas pétalas. Então, eu inicio aqui com o pêssego, vou preenchendo a maior parte dessa pétala com o pêssego e depois eu vou complementar com o laranja. Vem fazendo os contornos com cuidado para poder não ficar manchado para o lado de fora do desenho. E vem preenchendo toda essa pétala até chegar na parte de baixo. Sempre começando pelas que estão por baixo primeiro e depois venho pelas que estão por cima. Essa florzinha, ela tem umas manchinhas mais fortes na pétala. Então, para isso eu vou utilizar o laranja e também já vou aproveitar para poder fazer a parte de sombra, para dividir uma pétala da outra. E essas manchinhas que tem nessa parte de baixo, ela é toda riscadinha. Então, vem fazendo esse movimento com o pincel, riscando mesmo, deixando alguns risquinhos no meio da pétala, para poder criar esse efeito mais bonito nela. E vou repetir esse mesmo processo em todas as pétalas, sendo que as pétalas que estão por cima, eu vou colocar o pêssego em um lado só e depois do outro lado eu venho reforçando, criando uma sombra também com laranja. Então, nesse lado aqui eu venho só com pêssego mesmo e os efeitos vão ficar somente no meio da pétala. E é só vir trabalhando nessa primeira camada de todas as pétalas dessa mesma forma. O pêssego nas partes mais claras, complementando também com o laranja para poder criar o efeito mais escuro que tem de manchinhas nessa pétala e também aproveitar para colocar sombra. Depois de feita essa primeira camada, agora eu vou vir com mais uma camada que é com o vermelho tomate. O vermelho tomate ele vai entrar para dar mais destaque ainda, como se fosse uma sombra desse detalhe laranja. Então, eu venho em todas as pétalas, bem na parte de baixo, não vou subir muito com o vermelho, com essas pinceladinhas também mais riscadas. E para trabalhar também um pouquinho de profundidade, eu vou usar o vinho. Não precisa utilizar em todas as pétalas. Pode ficar a critério de vocês. Aqui eu utilizei em algumas e é só um pouquinho mesmo, só para poder dar mais profundidade em algumas pétalas, as que estão por baixo principalmente.
Enquanto as nossas pétalas secam, vou começar a preencher aqui o miolo, preencher ele todo com marrom, pode vir dando essas pinceladinhas mesmo, riscadinhas aqui pro lado de fora, porque não é um miolinho todo certinho, redondinho, a gente precisa criar um efeito mais realista nela, né? Então, para isso, a gente vai trabalhar o máximo de detalhes possível. Então, o primeiro passo é só preencher mesmo com marrom todo esse miolinho. Agora, com preto, eu vou dar um pouquinho mais de profundidade antes de entrar com o detalhe final. Então, isso vai destacar ainda mais, vai dar mais profundidade na parte de fora e volume na parte de cima. Vem esfumando primeiro e depois eu posso voltar com algumas batidinhas para poder criar um aspecto mais deformado nesse miolinho. O ideal é que espere secar para não precisar fazer vários retoques depois nas pétalas. Então, aqui eu vou vir com o amarelo pêssego, que é o antigo amarelo pele, e vou fazer o iluminado aqui, que é uma cor que vai complementar bem, mas se não tiver, pode estar utilizando o areia ou palha, e de preferência não utilizar o branco, senão vai tirar toda essa cor mais viva que tem essa flor. Então, vem trabalhando todos os contornos certinho. As pétalas que estão por cima, elas tendem a ter mais esse brilho, mais esse iluminado. As de baixo, elas são mais na pontinha mesmo. Então, eu faço todo o contorno dela, todo esse iluminado com o amarelo pêssego. Use um pincelzinho menor, tinta em um lado do pincel para não ficar grosseiro também, porque não pode perder esse fundo pêssego. Então, ela vai ser mais para dar um destaque mesmo. Esse amarelo vai ser mais para destacar ainda mais essas pétalas e dar um volume a mais. E depois também, de seco, pode voltar e retocar mais um pouquinho. E agora com o amarelo ouro, um pincelzinho filete, vou fazer vários pelinhos no contorno desse meio preto, desse miolinho preto. Então, vou fazer vários tracinhos aqui, pouquinha tinta. Não coloque um bem coladinho no outro, dá um espacinho e vai colocando vários pontinhos desse, vários tracinhos desse para poder finalizar o miolo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma florzinha bem simples, bem fácil de fazer e rápida e que fica linda para complementar qualquer tipo de pintura. Não deixe de dizer aqui nos comentários o que achou dessa aula. E agora é só colocar a criatividade para funcionar e fazer todo o restante do fundo para complementar com o nosso bule.